Já pensou em ser um apoiador oficial do BugriCast? Para estender nossa relação e fazer o BugriCast ainda mais completo, criamos alternativas para que você seja nosso parceiro em 2026. Se você quer ser um contribuinte regular, clique no botão Seja Membro do YouTube e escolha um dos planos disponíveis. Agora, se você pretende fazer apenas uma contribuição pontual, faça um Pix de qualquer valor para podcastbugricast@gmail.com. Todo o valor arrecadado será revertido para investimentos no canal. Apoie o BugriCast para continuar sendo o podcast da família Bugrina. Fala Bugrino, fala Bugrina, bem-vindos de volta, né, ao Bom Dia Guarani. Hoje é 8 de julho, quarta-feira de 2026. Ficou para trás a ressaca, né? Inacreditavelmente. O Brasil foi eliminado pela Noruega. Agora seremos apenas espectadores da Copa do Mundo mais uma vez, né? Uma pena que foi nas oitavas de final. Acho que o Brasil poderia jogar muito mais. Não deu certo, esperemos 2030 e agora, passado o luto, passada a tristeza, hora de reconectar com o Guarani. Eu sei que muita gente ainda vai acompanhar a Copa, eu também vou, mas já não é com aquele mesma intensidade, né, com aquele mesmo interesse. Então, a tendência é que a gente volte aos pouquinhos para o nosso mundinho, né, para o nosso terceiro mundo do futebol, né? A terceira divisão do futebol brasileiro. E olha, muita coisa aconteceu durante a Copa do Mundo, além dos jogos, além das notícias. E uma das coisas que aconteceu, e é um ponto de atenção, porque o Guarani empatou no sábado contra o Floresta 0-0, foi roubado pela arbitragem, jogou mal também, né? Mas com a sequência dos jogos do campeonato, o Guarani perdeu a liderança, né? O Guarani vinha líder, vinha bem, vinha tranquilo, vinha ali até com folga, né, para os times abaixo dele, mas agora é o segundo colocado, foi ultrapassado pelo Brusque, e tá aí a um pontinho do Brusque, né? O Brusque tem 24, o Guarani tem 23, a Inter de Limeira 22, o Santa Cruz 21, o Paysandu 20, o Caxias 20, o Botafogo da Paraíba 19 e o Maringá 19. Então, do Guarani, e o nono colocado, o Ituano, tem 19 também. Então, o Guarani que chegou a ter uma belíssima gordura para o segundo e para o nono colocado, principalmente, hoje tem 4 pontos. Não é pouco, né? Mas são 3 jogos sem ganhar e o próximo jogo é fora de casa contra o Paysandu. O Guarani o segundo, o Paysandu o quinto. O Paysandu vem com problemas, né? Nos últimos 4 jogos, perdeu 3, né? Perdeu da Inter, ganhou do Maranhão, perdeu do Santa Cruz e perdeu do Ipiranga. Perdeu 2 jogos seguidos em casa, né? Para a Inter e para o Santa Cruz. Então, as coisas estão indo para a reta final. Faltam 6 jogos. Claro, acredito que o Guarani vai se classificar. Mas a parte mais difícil tá chegando, né? O Guarani pega o Paysandu, que é o quinto, como eu falei. Depois vai receber a Inter de Limeira, que hoje é a terceira colocada. Depois de pegar a Inter de Limeira, o Guarani vai viajar e vai enfrentar o Anápolis, que está lá embaixo, né? É o lanterna do campeonato hoje. Tá tentando sair lá de baixo de qualquer jeito. Depois, na antepenúltima rodada, o Guarani recebe o Ipiranga, que é o 12º colocado. E aí, 2 partidas decisivas, né? O Botafogo da Paraíba fora e o Brusque em casa. Eu quero chamar a atenção, gente, pro rumo que esse campeonato tá tomando. Porque muitos times começaram mal, outros bem. Quem começou bem já caiu. O Ituano chegou a ser líder, hoje é o nono. O próprio Amazonas chegou a ser líder, hoje é o 13º. Mas o Santa Cruz já teve lá embaixo. O Botafogo da Paraíba já teve lá embaixo. Então, eu me preocupa esses times de massa, né? Santa Cruz, Paysandu, Botafogo da Paraíba. Imagina cair num grupo com todos eles, hein? Guarani, Paysandu, Botafogo da Paraíba e Santa Cruz. É um inferno, né? É o regulamento, assim que as coisas são. Mas vai ser muito difícil. Então, vai depender muito do desempenho deles, mas também vai depender muito do desempenho do Guarani.
Eu estou muito preocupado com essa reta final de campeonato. O Guarani tem a lesão do João Paulo, que deve perder umas 3 rodadas. O Dentinho já foi embora, não vai fazer falta nenhuma. Existe aí a possibilidade da negociação do Diego Torres, e aí o Guarani ficaria muito sacrificado sem o João Paulo por um mês, reta final do campeonato. E com o Diego Torres podendo ser negociado, o Guilherme Parede pode sair também, outros jogadores podem chegar, enfim, essa mudança. E a conclusão que eu chego é que tem muito tema rondando o Guarani ao mesmo tempo. É uma reta final de Série C, tem problemas financeiros, tem reorganização do elenco, tem eleições daqui a pouco. Então parece que são muitos assuntos ao mesmo tempo numa época decisiva do campeonato. Muito disso poderia ter sido evitado, né? Questão financeira, as próprias eleições, mas eu acho que está faltando gente para tocar tudo isso, está faltando tempo para tocar tudo isso. E eu sinto que, como se diz, alguns pratinhos estão caindo, né? Não estão conseguindo equilibrar tudo. E o reflexo são essas 3 partidas sem ganhar. Uma atuação, de novo, não foi boa a atuação, mas a arbitragem prejudicou o Guarani contra o Floresta. E um jogo duríssimo contra o Paysandu pela frente, né? Caso de tropeço, o Guarani pode cair para 5º, 6º lugar. Que não é o lugar que a gente quer, né? Nós queremos ficar entre os 4 primeiros. Se possível, entre os 2 primeiros. Então vão ser dias tensos. Agora vão ser aquelas partidas de arrancar o fôlego, né? Espero que o Guarani consiga sobreviver a todas elas. E principalmente nessa reorganização do elenco, né? Classificar vai, para o quadrangular final vai também, mas acho que pesa muito o momento, né? Se o Guarani vai para o quadrangular empolgado, ou ele vai se arrastando, quase que um cara no deserto, se desidratando, acabando a água, mas chegando onde tem que chegar. E aí não sei se vai ter energia para seguir. Então, são 6 jogos fundamentais e, mais do que isso, resolver esses temas de bastidor são fundamentais também para o time chegar na reta final com energia, com gás, com combustível, com tesão e trazendo a torcida junto, né? Porque isso com certeza vai fazer toda a diferença. E um pouco de sorte, né, para ver onde esses adversários aí vão estar em termos de classificação. Hoje, se o quadrangular fosse hoje, o grupo do Guarani teria Guarani, Inter de Limeira, Caxias e Botafogo da Paraíba. Não é tão mal se você comparar que o outro grupo tem Brusque, Santa Cruz, Paysandu e Maringá. Acho que o outro grupo é muito mais apertado, muito mais pesado. Não que o do Guarani seria fácil, mas tudo isso vai mudar, né? Até lá. Então, por isso que é importante fazer a nossa parte, por isso que é importante focar nas coisas que a gente pode controlar, um bom ambiente, a questão financeira, os detalhes, né, que levam ao sucesso. Porque o que a gente não quer ver é o Guarani fraquejando nessa reta final de campeonato, pelo amor de Deus. Que o Jonathan Costa volte contra o Paysandu vai ser importante. Que o Emerson volte contra o Paysandu vai ser importante. João Paulo não teremos, né? E que seja uma semana de treinos abençoada, uma preparação importante. Lembrando, né? O jogo contra o Paysandu, ele vai acontecer neste sábado, dia 12, às 4 horas da tarde. É sábado, dia 12 ou é domingo, dia 12? Agora me pegou, hein? Deixa eu ver aqui. Dia 12 é domingo. Confusão da minha parte. Dia 12, domingo, 4 horas da tarde. Então, até lá, que seja uma boa preparação do Guarani. Tem jogos importantes também na rodada, alguns confrontinhos aí que chamam a atenção. E que as coisas se encaminhem. Boa quarta-feira para todo mundo. Estamos de volta aqui no Bom Dia Guarani. Sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani, e sempre nos perguntando cadê a SAF do Guarani, cuja proposta já tem 6 meses que chegou no Brinco de Ouro, hein?